Os irmãos podem se assentar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos buscar a presença do nosso Deus, pedindo a sua bênção sobre as nossas vidas nesse momento que vamos ouvir a palavra dele. Santíssimo Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor por meio do teu Filho Jesus Cristo. E queremos, por meio dele, lhe pedir que nos abençoe, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente e colocando profundamente no nosso coração a tua verdade. E também dispondo os nossos pés e as nossas mãos para realmente vivermos nesse mundo, olhando para Cristo e seguindo os seus passos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 18 ao 25. 1 Pedro 2, verso 18 a 25. Eu vou fazer a leitura na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites, recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Relembre e pense sobre algumas expressões que são muito comuns em nossa cultura. Não levo desaforo para casa. Não engulo sapo. Bateu, levou. Não tenho sangue de barata. A vingança vem a cavalo. Aqui se faz, aqui se paga. Ou, o que é seu está guardado. O mundo dá voltas. Vou dar o troco com juros e correção monetária. Essa é interessante, não é? Vou pagar na mesma moeda. Você já reparou, irmãos, como que há uma dezena, se procurar na internet, você fica perdido, com tantos filmes e séries que há com o tema vingança. E o enredo é sobre vingança. Você pode pensar em alguns filmes famosos como Conde de Monte Cristo, Gladiador, ou uma série recente da Amazon, A Lista Terminal. Filmes assim são famosos, são adorados. Tem uma alta audiência. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura do aqui se faz, aqui se paga. Agora, contraste essa atitude que nós vemos nessas frases, que são comumente ditas por muitos hoje, com aquilo que
é descrito lá em Lucas, capítulo 6, quando Jesus diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Ao que lhe bate numa face, oferece também a outra. Ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. E então ele diz mais à frente: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E então ele vai dizer: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Agora, pegue essas frases, essas duas posturas, e contrastem elas entre si. E qual delas descreve a sua atitude diante das pessoas más nesse mundo? Quando você sofre ofensas, quando você sofre o mal. Você tem seguido a cultura e filosofia do bateu, levou desse mundo? Ou você tem seguido a contracultura do dar a outra face do reino de Cristo? Qual cultura você tem seguido? A cultura desse mundo fadado à destruição, ou a contracultura do reino de Cristo? Irmãos, esse texto, ele nos traz novamente aquela ideia que foi colocada no capítulo 2, lá no verso 13, de nos sujeitarmos a toda a instituição humana. E o que esse texto está fazendo para nós é pegar aquela ordem que é dada no versículo 13, de nos sujeitarmos a toda a instituição humana, pegar aquele imperativo e trazer esse imperativo para esse versículo 18 como sendo submissos. A ideia é que aquela ordem lá, ela se aplica àquilo que Pedro está dizendo nesse texto, de nos sujeitarmos uns aos outros. E nesse caso aqui específico, ele está aplicando a ordem da sujeição ao regime da escravidão naquele período. A escravidão foi algo que perpassou a história humana e só em séculos recentes ela foi de fato abolida, embora ainda exista em alguns lugares. E aqui nós não temos tempo de discutir sobre a questão da escravidão, como que a Bíblia aborda a escravidão, se a Bíblia é contra ou é a favor da escravidão. Nós não temos como entrar nesse ponto e ele é secundário no texto. O que nós podemos, no máximo, dizer aqui, por causa do nosso curto tempo, é que o próprio Evangelho já contém o germe que iria crescer e viria a dar fim à escravidão. O Evangelho já traz o conceito de que todos são iguais perante Deus. Todos são iguais, igualmente pecadores, igualmente carentes da graça e da misericórdia dele, e todos nós prestaremos conta ao Senhor nosso Deus. A questão da escravidão na Escritura, irmãos, é que Deus está mais preocupado com o bem maior de uma vida redimida em Cristo, do que com o bem-estar social e a resolução dos problemas sociais nesse mundo passageiro. Esse é o bem que Deus almeja. Deus não está tão empenhado nas Escrituras em dar fim a males da nossa sociedade. Ele está mais empenhado em fazer com que nós conheçamos a Cristo, vivamos em sujeição a Ele, crendo no seu Evangelho, porque no fim, Ele, em seu reino, dará fim a todos os males sociais um dia. Mas por esse tempo que nós vivemos agora, nós devemos almejar esse bem maior, que é vivermos debaixo do Evangelho de Cristo de maneira coerente. Então o fato é, irmãos, que hoje, graças a Deus, nós não temos mais escravidão como no passado. Então o que a gente faz com esse texto? A gente simplesmente pula
Esse texto não é relevante para nós, então vamos seguir para o próximo, falando sobre esposas e maridos, que é mais relevante para o nosso contexto? Não, não. Porque o que esse texto traz não é simplesmente tratar sobre a escravidão e como o escravo deve agir diante do seu senhor. Há um princípio maior e geral por trás desse texto, que é a ideia de que há uma relação entre pessoas, há uma relação muitas vezes que é trabalhista, entre um superior forte e um subordinado fraco. Então, esse inferior ou subordinado mais fraco, ele deve saber como lidar com o seu superior, com pessoas superiores, que às vezes as tratam mal, que nos tratam mal, que fazem o mal. E nós precisamos, ao crer no Evangelho, sabermos como agir com essas pessoas. É nisso que o texto está preocupado. Lutero escreveu o seguinte no seu livro da Liberdade Cristã: um cristão é o Senhor livre de todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é súdito e servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Nós somos livres. Nós fomos livres por Cristo, não estamos sujeitos a nada nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, em Cristo, somos servos e nos sujeitamos a toda instituição humana. Nos sujeitamos uns aos outros em Cristo. Portanto, irmãos, nós vemos que no Evangelho, de fato, já há esse princípio subversivo que viria a culminar no fim da escravidão. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa questão do servir, e no contexto de servir pessoas que nos fazem mal, quando nós não recebemos a recompensa. E então nós vamos pensar sobre o tema, a graça de servir livremente. A graça de servir livremente. Nós vamos tirar 4 aplicações desse texto para nós que vivemos no século 21. Primeiro, sirva livremente bem, sem olhar a quem. Sirva livremente bem, sem olhar a quem. Pedro deixa bem claro que nós devemos servir independentemente de quem nós estamos servindo. Independentemente da atitude de quem nós estamos servindo, se essa pessoa é boa ou se essa pessoa é má, nós devemos servir bem, agindo bem, fazendo o bem para com essa pessoa. Nós somos ensinados por Deus, então, a agirmos dessa forma. E somos exortados assim nesse texto. Servir e respeitar mesmo quando pessoas são más e são odiosas conosco. E nós devemos fazer o quê? Devemos agir bem e devemos amá-las. Em vários lugares da Escritura nós somos exortados, irmãos, a fazer o bem, não só a quem nos faz o bem. Como nós vimos no texto de Lucas, onde Jesus nos exorta a termos esse tipo de atitude perante o mundo. Então nós somos exortados a amar, a orar, a abençoar e a fazer o bem até os piores inimigos. E há diversos textos da Escritura que nos colocam esse princípio. O fato é, irmãos, que quando nós servimos independentemente do tipo de pessoa que está diante de nós, e quando nós as tratamos bem, isso é uma demonstração da graça de Deus em nós. É a evidência da graça de Deus que nos transformou, que nos mudou, que nos tirou de uma cultura fadada à destruição e nos transportou para o reino de Cristo. Veja que o texto aqui, no verso 19, no verso 20 novamente também, você tem 2 vezes a palavra graça, que nas nossas traduções não aparece. E o termo literalmente é graça, não é gracioso, não é gratidão, é graça. Literalmente é graça. E Pedro usa a palavra graça 10 vezes na sua carta. E essa é a ênfase que ele dá quando ele conclui a sua carta. Ele diz que ele está exortando para mostrando a eles que essa é a verdadeira graça e vocês estão firmes nela. Essa é uma grande ênfase de Pedro em toda a carta. Então é mais coerente e provável, irmãos, que Pedro aqui esteja destacando que essa atitude de fazer o bem perante pessoas que muitas vezes nos tratam mal ou mesmo às vezes nos tratam com indiferença e não fazem bem para nós, o bem que nós esperamos. Isso
é um efeito da graça. Ou, quem sabe, quem age assim recebe ainda mais graça da parte de Deus. A gente poderia traduzir o texto literalmente assim, porque isto é graça. Se por causa de consciência para com Deus, alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente. Então, isto é graça, se você suporta isso. Tudo por causa da sua consciência perante o Senhor. E o verso 20 seria traduzido assim: mas se fazendo o bem e sofrendo vocês suportam, isso é graça diante de Deus. Isso é graça diante de Deus. Ou seja, não é a ideia de que é uma recompensa porque eu cumpri algo e agora eu mereço e recebo um mérito da parte de Deus. Não, é graça. É uma atitude de graça agirmos assim. E isso é evidência da graça de Deus. E ao agindo assim, com humildade, como a Escritura diz, Deus dá graça aos humildes. Então, irmãos, o fato é que, quando nós agimos diferente da filosofia do toma lá da cá, da filosofia do bateu, levou, nós estamos agindo com graça. Estamos evidenciando a graça de Deus, ao servirmos livremente, com bondade, sem olhar a quem. Mas a segunda aplicação desse texto, que podemos tirar para nós, é: sirva livremente a qualquer retorno. Sirva, independente de você ter retorno ou não. O mundo está impregnado, e impregnou também em nós essa cultura do toma lá da cá, ou uma mão lava a outra. Basta a gente olhar para as notícias políticas no nosso país. Como é que o Congresso funciona? Como é que a Câmara funciona? É com base no toma lá da cá. É com base em uma mão lava a outra. É assim que funciona a nossa cultura. E nós reclamamos dele lá, mas nós funcionamos assim no dia a dia. E nós somos hipócritas ao denunciarmos lá, mas não vemos que é assim que a gente vive na vida prática. Trocando favores. Eu te dou algo que você quer e você me dá algo que eu quero. Irmãos, é muito fácil servir assim. É muito fácil agir bem assim. Quando eu recebo uma recompensa imediata nesse mundo temporal, nesse mundo passageiro. É muito mais difícil agirmos com bondade e com graça, quando não há nenhum retorno imediato nesse mundo aqui, nessa vida aqui, na sociedade, economicamente falando, socialmente falando. É muito mais difícil. Mas é graça diante de Deus, o texto vai nos mostrar. É graça diante de Deus fazer o bem, mesmo quando não colhemos resultados temporais nessa vida. Mesmo quando tudo vai mal, apesar de todo o bem que fazemos. Então a perseverança, irmãos, de agir bem, é fruto e demonstração da graça de Cristo agindo em nós. Ou eu prefiro pensar, é o fruto de Cristo agindo por meio de nós. É Ele fazendo isso. É Ele vivendo em nós. É Ele agindo em nós. Nós somos o corpo dele aqui nesse mundo. Então nós somos ensinados na Escritura a servir independentemente dos resultados desse mundo. Mesmo quando somos perseguidos e sofremos ao fazer o bem, devemos perseverar. Porque como Pedro vai dizer aqui, quantas pessoas não perseveram fazendo mal e sofrendo mal? Já viram maus funcionários? Eles trabalham mal, com uma má vontade, fazendo corpo mole, aí ficam trocando de emprego, continuam recebendo sempre o baixo salário, e eles perseveram, né? Sendo um mau funcionário, fazendo um mau trabalho, uma má função, tratando mal os colegas de trabalho. Persevera. Fazendo mal, sofrendo mal e perseveram. O que Pedro está dizendo, se as pessoas fazem isso, por que a gente não deveria perseverar, sofrendo mal, fazendo bem? É isso que é esperado de um cristão. Não como a gente vê na sociedade. Porque a nossa recompensa é o galardão que vem do próprio Senhor e não do homem. E quando nós servimos assim, nós temos que ter a consciência de que é ao Senhor que estamos servindo e não a homens. É ao Senhor que devemos servir, no final das contas, não a homem. A terceira aplicação desse texto para nós, irmãos, é: sirva livremente, imitando ao servo sofredor. Está aí nos versos 21 a 23.
sirva livremente, imitando ao servo sofredor. Nós somos chamados pelo Senhor a seguir o exemplo dos passos de Cristo, servo sofredor, descrito lá em Isaías 53, da sua atitude, da sua postura diante do mal, diante da opressão, diante de uma sociedade corrupta, diante de religiosos corruptos, diante de políticos corruptos. Como que ele agiu? Ele agiu dando-nos um exemplo, mostrando uma postura que nós devemos imitar. E o texto aqui destaca isso, que ele deu um exemplo, ele deu um modelo. E a expressão que é usada aqui no texto, a palavra que é usada no texto para exemplo, é hipogramos. Hipo significa por baixo, e gramos significa letra, palavra, escrito. E a ideia aqui é aquilo que as professoras ou muitos pais fazem com os filhos quando estão ensinando os filhos a escrever. O que você faz? Você escreve por baixo. Você faz aquelas linhas sutis ou pontilhadas, para a criança vir por cima e escrevendo cada uma das letras e as palavras, até que elas venham a se desenvolver e venham a aprender a fazer por si mesmas. E o texto está descrevendo isso, está dizendo que Cristo nos deu um exemplo, Ele nos deu um modelo, Ele escreveu por baixo com seus passos para que nós venhamos a seguir. São marcas que Ele deixou para nós, que nós podemos identificar quando nós não sabemos por que caminho seguir, por onde seguir, que atitude ter. Nós devemos olhar para Cristo. E nesse sentido, aquele livro, embora muitas vezes criticado, porque ele tem algumas questões que são bem difíceis mesmo, mas em seus passos o que faria Jesus? A pergunta nossa é: quais são os passos de Jesus? Essa deveria ser a nossa pergunta. Por onde ele seguiria nesse caminho aqui, nessa situação aqui? E nós devemos seguir os seus passos, porque ele nos deixou o exemplo. Na cidade onde eu cresci, irmãos, no Rio São Francisco, há uma pedreira, né, com corredeiras de água. E esse local dessa pedreira, ele é muito usado pelos banhistas, pelo menos na época tinha mais água, né, porque hoje tá difícil lá, tá feio o lugar. Mas quando eu era criança, adolescente e até na juventude ainda, no início da juventude, eu ia corriqueiramente tomar banho nessa pedreira. E para a gente chegar desde a margem até o meio do rio, porque ela ia até, de fato, ao meio do rio, e é bem largo lá, não é como os riozinhos que a gente conhece, às vezes, na maioria das cidades, né? É um rio imenso, grande. Você tinha que, então, atravessar essa pedreira, só que, como as pedras ficam submersas, cria muito lodo. Então, sim, é um show de escorregão e as pessoas caindo, batendo a cabeça, até quebrando dente, né? Só que quando a água está um pouquinho mais clara, transparente, você consegue perceber que há uma trilha no meio das pedras. Uma parte onde as pessoas foram caminhando e limpou o lodo e fica mais fácil de caminhar. Então, se você consegue enxergar aquela trilha e seguir esse caminho, você consegue percorrer aquela pedreira cheia de lodo de maneira muito mais fácil. É isso que Cristo fez para nós. Ele abriu um caminho, Ele mostrou o caminho, Ele nos deixou a marca para que a gente possa seguir os passos dEle nesse mundo. Sabermos como agir, sabermos como viver. Então Cristo é o exemplo máximo para nós de como encarar o sofrimento por fazermos o bem. Ele foi insultado, ele foi maltratado, mas ele não insultava ou ameaçava dar o troco. Cristo simplesmente confiou, o texto vai dizer, e ele simplesmente se entregava àquele que julga verdadeiramente, julga de maneira reta, julga de maneira justa. E a Bíblia nos exorta a fazermos o mesmo, a não nos vingarmos a nós mesmos, a não darmos o troco ao mal que recebemos. Pastor, mas Cristo é perfeito, né? Ele é perfeito, eu não consigo fazer como Ele. É verdade, Cristo é perfeito. Mas é só Cristo que conseguiu agir assim?
Ou a gente tem sempre na Escritura de homens de Deus, imperfeitos como nós, que conseguiram agir bem diante do mal? Estevão era perfeito? Estevão era um homem ressuscitado e aperfeiçoado e glorificado, quando ele perseguido, não ameaçou, não xingou, não ofendeu, e ainda orou por aqueles que estavam matando ele, aqueles que iriam matá-lo. Estevão não era perfeito, mas ele conseguiu agir assim. Muitos servos de Deus no passado conseguiram agir assim. Então o fato, irmãos, é que esse texto não está pedindo perfeição de nós. Ele está pedindo que nós venhamos a ter uma atitude de querer seguir os passos de Cristo, andar perto dele, e ao andarmos mais e mais com ele, nós vamos começar a nos parecer mais com o Senhor. Vamos começar a ter as atitudes do próprio Senhor. E para finalizar, irmãos, diante de outras pessoas pecadoras, nós jamais deveríamos esquecer desta última aplicação. Sirva livremente como um pecador liberto por Cristo. Sirva livremente como um pecador que você é, que foi liberto por Cristo. Sabe por que nós gostamos da filosofia do bateu, levou, irmãos? Sabe por quê? Sabe por que ela é tão popular? Porque a maioria de nós se acha melhor moralmente do que outros. A maioria de nós se acha superiormente e moralmente melhor do que as pessoas à nossa volta, do que os nossos colegas de trabalho, do que patrões, do que políticos, do que magistrados. Nós nos sentimos superiores. Então nós gostamos muito desse bateu, levou. E nós nos esquecemos ou nos iludimos de quem de fato nós mesmos somos. Nós esquecemos disso. John Bradford foi um reformador inglês do século XVI, que foi queimado na fogueira pela Maria Sanguinária, na Inglaterra, a Rainha Maria, Tudor. E comenta-se que certa vez ele estava observando oficiais levando um criminoso até o lugar onde ele seria executado. E Bradford viu aquela cena, então relata-se que ele disse: lá vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Lá vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Eu estaria naquela situação ali. Ali seria a minha atitude. Eu estaria experimentando aquilo, se não fosse a graça de Deus. Então, irmãos, a compreensão da queda, da nossa própria pecaminosidade deve nos tornar pessoas humildes. Quando você estiver diante de um patrão ruim, lembre-se, lá estaria você, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Cristo. Quando você olhar para políticos corruptos, lembre-se, lá estaria você, se não fosse a graça de Cristo. Quando você ouvir sobre juízes injustos no nosso país, lembre-se, lá estaria você, se não fosse a graça de Cristo ter te alcançado. E é por isso, irmãos, que Pedro nos lembra do Evangelho, da boa notícia de Cristo para os pecadores. Deus enviou seu Filho para carregar os nossos pecados sobre o madeiro da cruz. Ele pagou a nossa iniquidade na cruz. Ele sofreu a humilhação, as afrontas, a maldade, o juízo que nós merecíamos sofrer. Se Ele tivesse revidado, você e eu não estaríamos aqui hoje, adorando ao Senhor. Estaríamos perdidos. Se Ele tivesse pagado na mesma moeda, você estaria hoje pagando eternamente os seus próprios pecados, longe do Senhor. Se Ele pensasse como nós, não tem o sangue de barata, o seu sangue hoje não nos limparia dos nossos próprios pecados. Então, irmãos, Ele suportou tudo para que nós fôssemos livres do pecado, e vivêssemos para servir a justiça dEle, para fazermos a justiça dEle. Então, irmãos, antes nós estávamos desgarrados, como qualquer um que nós encontramos por aí, ou até piores. Hoje nós poderíamos estar numa situação pior do que a pior pessoa que você possa imaginar hoje no Brasil. E eu sei que você pode ter vários nomes aí na sua listinha, né?
Eu sei que você tem vários nomes aí, eu também tenho alguns. Mas o fato é que Ele nos resgatou, nós estávamos desgarrados. E Ele nos chamou para Ele nos converteu. O texto aqui destaca a conversão não na atitude ativa da nossa parte, mas passiva. Foi Ele quem nos converteu, foi Ele que fez isso, nós estávamos extraviados. Não tínhamos como voltar por nós mesmos, e Ele nos colocou em uma outra direção, em um outro rumo, nos trouxe para Ele, irmãos. Então o fato é que nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Somos pecadores. Quando nós estivermos diante de outros pecadores, pecadores que nos fazem mal, pecadores que não fazem o bem que nós esperávamos, que não nos dão o retorno que nós esperávamos da nossa atitude, ou do nosso trabalho, ou de qualquer outra situação que nós servimos alguém. Até mesmo em trabalho voluntário, irmãos. Quando nós estamos fazendo apenas para poder ajudar, mas muitas vezes não recebemos e até somos criticados pelo trabalho voluntário que estamos fazendo. E muitas vezes a gente desanima porque a gente está esperando só o retorno passageiro aqui desse mundo. Nós devemos agir bem e continuar perseverando em fazer o bem. O fato é, irmãos, que muitos ainda vivem, mesmo na igreja, com base na filosofia desse mundo. Não tenho sangue de baratas, não engulo sapo, não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Se você souber mais uma frase, depois você me manda. Essa filosofia impera no nosso mundo. E ela contaminou até mesmo a igreja, até mesmo nós cristãos. E quando nós agimos assim, irmãos, quando nós agimos com base no que as pessoas más fazem, quem é que está nos controlando? Se eu ajo mal porque alguém agiu mal comigo, ou porque alguma pessoa é ruim, porque ela é má, quem que está me controlando? Quem está determinando a minha ação? No final das contas, são quem essas pessoas são e o que elas fazem. Isso está determinando o meu curso de ação. Isso está determinando a minha atitude. O mal está determinando a minha atitude no final das contas. Se eu estou respondendo ao mal com mal, no final é o mal que está governando a minha vida. Se eu estou respondendo a pessoas más com maldade, com xingamento, com ofensas, no final é o mal que está governando e determinando a minha ação. Então, irmãos, nós precisamos entender que o mal das pessoas não deveria determinar as nossas ações, mas Cristo deveria determinar as nossas ações. O Espírito dele deveria determinar como nós agimos e não como as pessoas fazem algo, ou como elas nos tratam. Porque quando nós respondemos assim, nós estamos sendo submissos ao mal, estamos sendo dirigidos pelo mal, ao respondermos a ele na mesma moeda. Mas quando respondemos ao mal com bem, mostramos que o mal não governa sobre as nossas vidas. O pecado não governa sobre nós, porque Cristo nos libertou e o Espírito dele nos controla, nos dirige, porque ele nos deu domínio próprio. É assim que nós deveríamos agir. E será que isso, irmãos, será que isso muitas vezes não é o suficiente para demonstrar quem foi convertido por Cristo ou quem não foi? Pensa bem. Será que isso não mostra quem realmente foi convertido por Cristo ou quem ainda não foi? Quem está desgarrado ou quem já foi achado por Cristo? Porque a Escritura, e Jesus mesmo deixou claro, né, que ao fazer o bem a quem nos maltrata, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, ao agirmos com a misericórdia dEle. Então isso sim pode ser uma evidência de quem realmente foi encontrado, vive com Cristo, ou quem ainda está longe dEle, ou quem caminha longe dEle, quem vai longe dEle, porque está sendo controlado pelo mal, não pela graça dEle. Sei que nós não somos perfeitos, mas o problema não é a questão de ser perfeito, irmãos. O problema é que muitos estão acomodados com essa postura, com essas atitudes que são comuns à nossa volta. E nem chegaram a tentar agir como Cristo, para dizer, eu tentei, mas não consegui. Na verdade, a maioria nunca nem tentou fazer o bem a quem faz o mal. Muitos não agem com essa postura. E talvez você, então, ainda esteja desgarrado como ovelha perdida. Você ainda vai longe do Salvador.
você não segue os passos dele, você não olha para ele, você só olha para o mal à sua volta. E você usa de maneira corrente a moeda desse mundo, a moeda do mal. Essa é a moeda corrente nessa sociedade nossa. Talvez seja justamente por isso que você não consegue ver sentido em servir pessoas más. É porque talvez você esteja longe de Cristo. Você não conhece Ele. Você não conhece quem você é. E é por isso que você não consegue servir a pessoas más. Porque Cristo sofreu por você que é mau. Você não era bonzinho. Você não era fofinho, cheirosinho, um anjo. Quando Cristo morreu por você. Ele fez o bem a você que agia mal. Ou talvez você não veja sentido em servir independentemente do resultado que colhemos desse duro serviço aqui agora. Às vezes você até consegue fazer o bem durante um tempo, agir bem, mas quando você vê que não redundou em um bem para você, você fala, não, agora eu desisti. Agora eu lavei as mãos. Né? Agora vai ser bateu, levou mesmo. Porque não deu resultado, né? A gente é imediatista. Mesmo quando fazemos o bem, ainda esperamos que isso venha logo. Demora no máximo 1 mês, 2 meses, quem sabe 1 ano aí no máximo, mas tem que vir, né? A recompensa pelo bem que eu estou fazendo nesse serviço, nessa empresa, com esses amigos, nessa igreja aqui. Cadê o retorno? E a gente não persevera. E de fato, irmãos, nós somos chamados para agir de uma forma sublime nesse mundo. Esse texto nos exorta a isso. Mas nós só somos capazes de agir assim, se primeiro nós ouvirmos e atendermos ao chamado do Evangelho de Cristo. Isso implica em andarmos com Cristo dia a dia, como peregrinos forasteiros nesse mundo. Nós precisamos entender que não somos parte desse mundo, então não devemos abraçar a cultura desse mundo, que nós somos cidadãos do reino celestial, e devemos abraçar a cultura desse reino, ou a cultura que é contrária às atitudes que esse mundo tem. Devemos ser uma igreja que é como uma colônia do céu na terra, uma colônia do reino de Deus, que tem os valores do reino, que tem as atitudes do seu rei. E Cristo nos convidou a ouvirmos o evangelho dele e a seguirmos a ele. Quando ele disse assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos, é cansativo andar como um vingador por aí. É cansativo ser um Batman, né? É cansativo ser um arqueiro verde, tentando executar a justiça para todos os lados, tentando pagar na mesma moeda. É libertador seguir os passos de Cristo e descansar na justiça perfeita dele. É graça genuína podermos servir e viver nesse mundo de maneira livre, fazendo o bem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos cantar ao Senhor o cântico misterioso é o nosso Deus. Nesse cântico nós refletiremos sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quando nós sofremos o mal, não entendemos o que estamos passando. Mas o fato é que Deus tem o controle. E devemos descansar naquele que julga retamente, naquele que julga de maneira justa.